Muito boa noite. Está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje um dos mais importantes, uma das mais importantes peças do xadrez político do Rio de Janeiro, o presidente do PMDB, Jorge Pisciani. Boa noite, presidente. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, Rosane Monteiro. Boa noite, telespectadores. Conosco também a jornalista Rosane Monteiro, do jornal O Dia. Boa noite, Rosane. Boa noite, Ricardo. Boa noite, senhor Pisciani. Boa noite a todos. Jorge Pisciani, presidente do PMDB. Semana passada, o senhor concedeu uma entrevista ao jornal O Dia, feita inclusive para a nossa colega Rosane Monteiro, que trouxe uma certa perplexidade a alguns setores do PT que ficaram insatisfeitos com algumas declarações que o senhor fez, dando conta de que o PMDB certamente não apoiará os candidatos do PT em alguns municípios, por exemplo, como Niterói, como Teresópolis, Petrópolis e tal. Isso trouxe uma certa indignação, o PT emitiu uma nota dias depois. Enfim, o senhor, há quem veja na sua entrevista um complicador para a aliança PT e PMDB daqui para frente. Como é que o senhor encarou esse tipo de reação no PT e esse tipo de crítica? Boa noite, Ricardo Bruno. Primeiro, quero te parabenizar pelo Jogo do Poder, né? Um programa que, sobretudo, ressalta a necessidade do fortalecimento dos regimes democráticos. E nos regimes democráticos, os partidos políticos fortes são fundamentais, assim como um legislativo transparente, forte, assim como um executivo efetivo, um judiciário que seja ágil para não permitir que com a impunidade realimente a violência. Eu entendo a nossa entrevista de uma forma natural. O que eu digo o PMDB tem o PT como um aliado central no plano nacional, né? Já reproduzir isso para os 26 estados já não é tão fácil. Não é tão fácil. Reproduzir isso para mais de 5 mil municípios... É quase impossível. É quase impossível. É impossível. Eu diria que é impossível. Então tem que entender dentro desta lógica. O PMDB, o governador Sérgio Cabral lidera um processo de aliança no Rio de Janeiro, que já foi fundamental na eleição do presidente Lula em sua reeleição, né? Que foi fundamental na vitória da presidente Dilma aqui no estado do Rio de Janeiro, porque o Sérgio liderou uma coalizão de 19 partidos. Então, evidentemente, que como presidente do PMDB, eu olho esse conjunto de partidos. Eu não olho só este ou aquele partido. Então, eu não verifico nenhum tipo de contradição onde o PMDB eventualmente não está aliado ao PT. Por nós estarmos às vésperas de uma eleição municipal, onde então as alianças são mais... a reprodução dessa aliança é mais complicada, quer dizer, o fato de vivermos esse momento, isso não vai fragilizar essa unidade, talvez em nível estadual ou em nível federal, já que é impossível fazer essa composição nos municípios? Eu não acho, não. Você verifica que na eleição passada, a eleição majoritária, eu que havia em 2002, quando o Lula não era presidente, levado o PMDB a apoiá-lo no primeiro turno. Continuei apoiando junto com o Cabral na sua reeleição. E não tive o apoio do presidente por uma questão de compromisso político e respeitei. A natureza da política é essa. Eu sempre disse, não, isso é da natureza da política. Então, onde houver espaço para ter aliança, PMDB-PT, PMDB-PDT, PMDB-PP, PMDB-PSC, PMDB-PSB, PCdoB, nós faremos. PTB. Onde não tivermos, nós vamos inventar candidatos. Nós temos culpa se um determinado governante governa uma determinada cidade por 2 mandatos sucessivos e não prepara um quadro do seu partido que possa se apresentar agora com 2%, 3%. A culpa é do PMDB, é da direção do PMDB. Pois é, mas, presidente, mas o senhor sabe que a partir da entrevista do senhor, muito se falou, muito se conversou, muito se telefonou nesse estado,
a partir das sinalizações que o senhor fez com aquela entrevista. O senhor deixou claro como serão as coisas e como funcionará. O senhor também deixou claro que o resultado de pesquisas é o que importa. Olha só, se você aqui está ruim, a gente vai apoiar quem tem chance de ganhar. Isso incomodou muito os setores. Eu não acho que dá para ter essa leitura da entrevista que você mesmo conduziu, Rosane. Pelo contrário, eu deixo claro que não é por um compromisso político assumido anteriormente. Um determinado prefeito não está bem avaliado que nós devemos largá-lo. Pelo contrário, eu faço a defesa que devemos continuar e ajudar a melhorar aquela administração. O que eu digo é que não dá para nos exigir, aonde não temos compromisso, nos apresentam candidaturas que não são viáveis contra candidaturas do nosso PMDB ou de um outro partido aliado mais viável. Presidente, então não há nenhuma contradição. Onde há compromisso, nós cumprimos rigorosamente. Agora, não dá para tentar criar um compromisso ou vincular compromisso que nunca foi tratado. Presidente, o que alguns setores do PT criticam não é o fato exatamente do PMDB apoiar candidaturas próprias onde essa candidatura é competitiva. É o fato do PMDB apoiar outras candidaturas que nem são tão competitivas e não apoiar o candidato do PT, ou seja, na ausência de um candidato do PMDB, mesmo assim o PMDB não apoia a candidatura. Niterói é o exemplo. Um exemplo concreto. Niterói é o exemplo concreto. Onde o PMDB não tem nome, não tem candidato, e o senhor sinalizou que o PMDB deve apoiar o candidato Jorge Roberto Silveira do PDT. Eu acho que não há um segundo exemplo. Perfeito. Eu que conheço bem o quadro do Estado, não acho que eles possam apresentar um segundo exemplo. Mas vamos neste exemplo. O Jorge Roberto está no seu 4º mandato. Ninguém tem uma história com a sua cidade tão forte, né, de tanto conteúdo, de tanto serviço prestado a essa cidade quanto tem o Jorge. E até porque ele é filho do governador Roberto Silveira. Ele foi criado por Niterói. Ele ficou órfão aos 8 anos, com a morte do governador Roberto Silveira, num acidente de helicóptero em 61, e ele foi criado por Niterói, pela cidade. Ele é um filho natural da cidade de Niterói. Tem a confiança da população, governa essa cidade, depois de 3 mandatos de deputado estadual, por 4 mandatos de governador e aí com 50 anos. Então veja a história política do Jorge, né? É um quadro preparado, talvez um dos quadros mais cultos que tem na política do Rio de Janeiro, um rapaz educado. O que ocorreu? Na eleição passada, o PMDB se jogou de corpo e alma na campanha do PT, apoiando o PT lá, apoiando o deputado Rodrigo Neves. Que é candidato, não, e disputa a indicação do PT. O governador Sérgio Cabral não mediu esforços, tanto de ir à televisão, né, ir de forma dura, com críticas duras e até pessoais ao prefeito Jorge Roberto, em defesa da candidatura, porque quando nós apoiamos de verdade. Nem sempre recebemos essa reciprocidade, não, né? Mas nós apoiamos de verdade. Cabral fez campanha de rua em Niterói, mas infelizmente nós perdemos. Nós somos de uma escola que depois que o povo se pronuncia, para nós está sacramentado a coisa. Porque o regime democrático é isso. Quem não respeita os resultados das urnas, né, não devia estar na vida buscando voto. Como nós buscamos o voto, ganhamos eleições, perdemos eleições, nós respeitamos a decisão do eleitor. Então nós apoiamos o PT lá, apoiamos e perdemos. Só que quando você termina as eleições, você tem o dia seguinte. O governador Sérgio Cabral, ele tem sido cioso de respeitar todos os prefeitos, independente do partido político. Nós temos visto isso agora. Está lá o Pezão em Campos, está lá o próprio Rodrigo Neves como secretário de Ação Social do Cabral. O Cabral mandou ele a Campos, está lá o Sérgio Cortes em Campos. Então nós não discriminamos a administração. Quanto mais uma administração de alguém com as qualidades políticas do Jorge Roberto. Ora, me coube, como presidente do partido, procurar o Jorge. Jorge, você ganhou, nós perdemos, nós apoiamos o PT e perdemos.
nós queremos que se aproxime administrativamente do governo do Estado, né? O Jorge abriu as portas e eu visitei, comandado pelo governador Sérgio Cabral, com o vice-governador Pezão, o senador Regis Fischer, secretário-chefe da Casa Civil, o secretário de governo Wilson Carlos e eu, visitamos o Jorge lá na prefeitura. E começamos a trabalhar juntos. O Cabral é dos quadros mais cultos da política do Rio de Janeiro. Então, ele se dava bem com o Jorge, mas não tinha muita proximidade. Pareciam que se conheciam há 30 anos. Começaram a falar dos museus, do teatro, disso, daquilo, de uma série de coisas importantes. Cabral passou a trabalhar violentamente em cooperação com a administração municipal. Veio o ano de 2010, foi um ano trágico para o Rio de Janeiro e mais trágico para Niterói. A calamidade que hoje impera no norte, noroeste e mais uma vez na região serrana, naquele ano foi Angra e Niterói, né? Ora, Morro do Bumba, coisa e tal. O Jorge, além disso, teve um câncer. Ora, quem já teve câncer sabe que é o seguinte, o cara fica assim, será que eu vou morrer? É verdade. Né? Então, como é que nós assumimos um compromisso com o Jorge nos apoiou fortemente na campanha. Presidente. Apoiou o PMDB na campanha, apoiou o governador, o vice-governador, o senador. Como é que nós... E o PDT é um aliado estratégico nosso. É um aliado que tem presença no governo do Estado, tem secretário no governo do Estado. Como é que nós vamos abandonar o Jorge? Vou fazer um intervalo agora, mas vou deixar uma pergunta no ar. O eleitor também não vai ficar numa situação, vai ter dificuldade de entender que possa haver uma candidatura, por exemplo, do Rodrigo Neves ou do Sérgio Sveite, ambos secretários do governador Cabral, e o partido do governador não apoia esses nomes? O senhor responde após o comercial da CNT. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.